Oi, gente, tudo bem? Vamos começar agora com essa nova roupagem, né, de cursos online, cursos Pocket. Vou iniciar dessa maneira. O primeiro dos cursos é justamente Freud e Cultura. Não foi à toa que eu escolhi falar sobre esse tema, essa temática central em Freud. Seja porque, enfim, é da minha área especificamente, é com que eu trabalho eu já atuo há bastante tempo, inclusive, nessa área, com essas discussões, com esses textos. Atualmente estou finalizando, inclusive, a minha tese de doutorado, em que eu abordo justamente, sobretudo, os textos mais voltados para a cultura do Freud, né? Então, Psicologia das Massas, Totem Tabu, Moral Sexual Civilizada, Amostrar na Cultura, Futuro de uma Ilusão, porque eu estou discutindo, no final das contas, violência em Freud. Então, isso também me fez revisitar, isso também me fez ministrar muitas aulas, muitos cursos sobre isso. E como a gente está com o CEF, né, o Centro de Estudos Freudianos, nós estamos tombando mais pro virtual, pro online. Essa pandemia veio inclusive para mostrar, sobretudo para mim, que sou uma pessoa das cavernas, né, que isso é uma alternativa, inclusive interessante porque pode, no final das contas, abarcar um maior número de pessoas que já queriam fazer cursos com o CEF e nunca poderiam, porque nós só trabalhávamos presencialmente antes da pandemia. Na pandemia a gente teve que se reinventar como todo mundo e a gente viu que era completamente possível. Então, esse primeiro bloco, né, que eu vou introduzir aqui para vocês, que eu vou apresentar aqui para vocês, é justamente o bloco que aborda o Freud e a cultura, né? A gente sabe que não é muito certo que a gente diga que são textos culturais ou textos ditos sociais do Freud, justamente pelo texto que eu vou iniciar hoje. Eu vou mostrar que essa diferenciação, essa dicotomização, ela é completamente sem pé nem cabeça para o Freud. O Freud, inclusive, resolve escrever o Psicologia das Massas, Análise do Eu, que é o primeiro texto que eu vou iniciar aqui com vocês, para desbancar esse tipo de pensamento em que se acreditava que havia, de fato, uma dicotomização muito bem circunscrita, em que há uma psicologia dita social e há uma psicologia dita individual. Freud vai romper com esse paradigma porque ele percebe que não há o menor sentido, né, em se realizar de fato esse tipo de diferenciação, de distanciamento, no final das contas, né, teórico, enfim, técnico por vezes. Então, todas as vezes que vocês escutarem, né, olha, eu trabalho com psicologia clínica, então eu trabalho com uma psicologia mais individualizada, eu trabalho com uma psicologia mais intimista, mais subjetiva, você já sabe que há um erro epistemológico, inclusive, ali. Há um erro conceitual ali, porque o Freud vem romper com todas essas barreiras que desde o início não deveriam existir. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Antes disso, eu vou, enfim, só basicamente, né, dizer como é que vai funcionar. É um curso, inclusive, breve, é um curso pocket, né? Eu poderia passar, como já passei, semanas e semanas só falando sobre Psicologia das Massas, Análise do Eu, assim como dos outros textos. Mas não é a proposta aqui. A proposta é que seja de fato um curso introdutório, mais abrangente, enfim, de todo modo, em que a gente possa realmente tocar nos principais pontos e, a partir disso, né, caso surjam outras dúvidas, outras questões que normalmente surgem, sobretudo pelo objeto de estudo que eu peguei aqui para que a gente discuta hoje, a gente possa ir dirimindo essas dúvidas, essas questões, enfim, fazendo outros esclarecimentos com outros cursos, com outros momentos, enfim, com outras roupagens, inclusive, né? Mas, basicamente, vai ser um curso em que eu vou trabalhar, nesse primeiro momento, Psicologia das Massas e Análise do Eu, texto de 21 do Freud, O Futuro de uma Ilusão, que é um texto de 1927 do Freud, e eu vou finalizar com Mal-Estar na Cultura, que é um texto de 1929, mas que, enfim, que ganhou ali a data de 1930 no final das contas. Justamente porque eu considero os 3 textos fundamentais que abordam essas questões voltadas para a cultura e etc., mas também porque eu quero realizar num outro momento textos que não são tão conhecidos quanto esses, mas que também são muito importantes, como, por exemplo, Moral Sexual Civilizada, Totem Tabu e etc. Né? Então, no primeiro momento, serão esses 3, que são os meus xodós, sobretudo o primeiro, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Eu costumo dizer que é basicamente
o meu texto preferido do Freud, né? Foi o texto, inclusive, do Freud, especificamente, que eu comecei a dar aula de psicanálise. Né? O primeiro curso, de fato, de psicanálise, não um curso de psicologia, em que eu falava um pouquinho de Freud, não. O primeiro curso que eu realizei na minha vida, estrito de psicanálise, foi com Psicologia das Massas e Análise do Eu, não à toa, ali nas eleições, né, de 2018. Por que eu tô dizendo não à toa? Porque o ponto, inclusive, que eu vou trazer é um ponto central e que tem a ver com as eleições também desse ano, que vão ocorrer agora no final do ano, porque eu estou falando para vocês, se não estiverem vendo isso aqui no futuro, né, de 2022. Então, 2022, Brasil, eleições presidenciais. Então não foi à toa que eu também resolvi retomar essa discussão. Parece que foi até combinado, né? Eu tava lá em 2018 e falei, olha, daqui a 4 anos, em 2022, eu vou voltar a fazer um curso sobre Psicologia das Massas e Análise do Eu, porque terão outras eleições de novo, né? E as coisas continuarão da mesma maneira. O que me motivou a fazer naquele momento o curso de Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, começando com Psicologia das Massas e Análise do Eu, foi justamente o momento dicotômico em que estávamos vivendo, né, foi justamente o momento polarizado que estávamos vivendo, né, a gente tinha acabado de vir de um impeachment de uma presidente da República. A gente tinha ali um movimento nascente de alguma maneira, e quando eu digo nascente não é que nunca tenha existido, mas é que estava dando a cara, o que era algo muito novo, porque até então a gente vivia numa hegemonia, né? Uma hegemonia de partido, uma hegemonia política, uma hegemonia ideológica. A gente sabe que a esquerda dominava o país, né? A gente sabe que a esquerda, e ainda por vezes domina, né, sobretudo determinadas áreas, a área acadêmica ainda é muito dominada, hegemônica pela esquerda e etc. Então, só que tinha um movimento de um grupo que estava tentando se mostrar, que estava tentando ali colocar sua cara a tapa também, né? Estava tentando mostrar que, olha, não é só isso aqui que existe. Pelo contrário, se nós fôssemos fazer uma análise mais sincera da coisa, a gente sabe que o brasileiro em si, a cultura brasileira, ela é predominantemente conservadora, né? Então é até interessante a gente perceber, por exemplo, como é que pode num país, na sua maioria, né, da população conservadora, né, cristã, porque vem de uma linha judaico-cristã, a gente tem uma hegemonia esquerdista. Isso é muito interessante. Inclusive pro que a gente está discutindo aqui agora, que é a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, né? E aí, justamente com essa polarização ali exacerbada, eu resolvi falar sobre algo que ninguém estava entendendo. Então, só para dar um panorama para vocês, eu resolvi fazer um curso sobre Psicologia das Massas e Análise do Eu para mostrar que 2 mais 2 eram 4. E que ninguém estava conseguindo chegar nesse resultado, nesse denominador comum, basicamente. Como assim, Jéssica? Como assim? Ninguém estava conseguindo chegar nesse ponto, nesse denominador comum. As pessoas não sabiam por que o Bolsonaro estava super elevado, né? Estava sendo o favorito do momento, pelo menos. Levava multidões, ainda leva multidões para as ruas. E quando eu digo as pessoas, né? O establishment, ali a beautiful people, né, os intelectuais ungidos, né, intelectual de escritório com ar-condicionado que não te gruda o bumbum da cadeira, né, mas que sabe falar sobre a vida de todo mundo, antropólogo, sociólogo, filósofo, cientista político. Essa galera tava louca, no final das contas, porque eles não sabiam como é que era possível a ascensão de um candidato que, inclusive, e aí tem um dado importante pra gente discutir aqui, um candidato que não era o favorito da mídia. Isso é muito importante. Isso, como material clínico, é importante. Como um candidato que não era o favorito da mídia, que a mídia batia diuturnamente nele, um candidato que não tinha dinheiro para campanha política, comparado aos outros, né? Você ia ver, por exemplo, a campanha de Fernando Haddad, né? E dos outros candidatos, campanhas milionárias, que a gente ficou sabendo, pelo menos, né? Campanhas milionárias.
cara perde pra um cara que só tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Mas espera lá, algo de errado não tá certo. Tem alguma coisa aí que não tá batendo. Como é que campanhas milionárias de pessoas que já estão dentro da política, no sentido que já são ali, né, lobos, que já entendem o sistema, que tem apoio, inclusive, de partidos hegemônicos, por vezes, que tem apoio da mídia, da Bureau for People, dos artistas. Como é que essa galera tá perdendo pra um cara que só tem um WhatsApp? As tias do Zap, né, como eles costumam dizer. A galera que só tem hashtag em Instagram, em Twitter, em Facebook. Como é que esse cara tá ascendendo dessa maneira? E no final das contas, e por isso que eu fiz o curso à época, porque a resposta era simples. Só que você precisaria não ser cego para poder enxergar. Você precisaria não ser completamente apaixonado, no sentido inclusive etimológico, né? De patológico, de assujeitado para enxergar o que estava na sua frente. Tem determinados teóricos que já falavam sobre isso. Olha, no dia em que surgiu um candidato que se vincule diretamente a posições mais conservadoras, de direita, esse candidato ele vai conseguir ascender. Quem já falava isso era o Olavo de Carvalho, que ninguém dava atenção, mas o cara estava certo no final das contas, gostando você ou não, enfim, né? Isso não vem ao caso. Tô falando de uma análise que deveria ser levada em consideração porque estava correta. Porque a maioria da população, de fato, tem esses valores, né? A maioria da população, de fato, defende determinados ideais, determinadas ideias. Então, isso tudo era interessante para mim, não para discussões políticas que eu não vou perder meu tempo com bobagem. Não para discussões ideológicas e discussões partidárias, isso é bobagem. Sobretudo para quem, enfim, para quem tem coisas clinicamente mais interessantes para discutir, para estudar e para, enfim, para debater, como é o meu caso. O que me intrigava era o objeto ali, enfim, posto para que você consiga, no final das contas, entender algo que está muito claro, né? Que quando você não é apaixonado, você consegue, de fato, enxergar, porque você pensa racionalmente. Então você não pensa aquilo que você gostaria que fosse, gostaria que tivesse acontecido. Não, você pensa racionalmente. E aí, basicamente, eu fiz o curso porque os alunos também, à época, pediram muito, né? Enfim, era um momento, inclusive, que eu estava ali iniciando no meio acadêmico, universitário, de fato. Eu tinha acabado de assumir uma cadeira, de fato, dentro da universidade. Até então eu era professora convidada, professora especial e etc. Eu nunca havia assumido determinadas cadeiras na universidade como assumi naquele momento. Então eu não estava mais voltada para isso, para fazer cursos e etc. Só que como os alunos pediram tanto, e isso estava tão claro, tão óbvio para mim, por conta do texto do Freud, eu fiz o curso. E eu lembro, inclusive, que o título do curso era Psicologia das Massas, Análise do Eu, uma análise sobre o panorama atual político. E o curso foi um sucesso. Eu tive várias turmas do mesmo curso, né, presencialmente, obviamente. Vários alunos, né, fizeram o mesmo curso e foi ganhando. E com isso, inclusive, daí que surgiu, por exemplo, o CEF, que é o Centro de Estudos Freudianos, que é o único centro de estudos especificamente freudiano que existe atualmente em Belém do Pará, que é da onde eu sou, para quem não me conhece, enfim, de Belém especificamente, eu sou de Belém, né? Então, atualmente, o único centro especificamente de estudos freudianos em Belém é o meu centro de estudos, juntamente com a Dani, que é minha parceira, minha sócia, enfim, minha companheira aí de empreitada na vida. E o curso foi um sucesso a ponto de abrirmos outros cursos na mesma linha. Então, depois do Psicologia das Massas, Análise do Eu, eu fiz um curso sobre o futuro de uma ilusão, eu fiz um curso sobre mal-estar na cultura, totem tabu, e etc, etc, etc. Né? E daí o CEF iniciou. Né? O CEF, inclusive, iniciou através disso. E nunca mais parou. Né? Nós já temos o CEF há 4 anos, né? Exatamente desde há 5 anos, porque foi no final de 2017, porque as eleições 17 para 18, né? Então, há 5 anos o CEF existe justamente com uma coisa tão, pra mim, à época, banal,
né? Uma leitura óbvia ali da realidade objetiva dos fatos. Que eu só consegui enxergar, e aí eu devo, né, fazer aqui todas as, enfim, né, as homenagens, que eu só consegui enxergar através da ótica freudiana. Então isso também é muito importante. Que me possibilitou enxergar a realidade tal como estava posta, entender a ascensão de um Bolsonaro, por exemplo, a ascensão de uma direita, a ascensão do conservadorismo, enquanto ideário político, de alguma maneira, foi a psicanálise. Isso é importante, né? Isso foi o Freud, foi a psicanálise, foi, enfim, tudo que eu estava enxergando, lendo, entendendo analiticamente, né? E aí, com isso tudo, a gente deu início a isso que hoje, inclusive, está propiciando com que a gente realize esses cursos Pocket e que eles vão ficar disponíveis nas plataformas virtuais, tal como a Hotmart agora, né, que é a plataforma que a gente está utilizando aqui para a venda desses cursos. E acredito, inclusive, que a gente tem, justamente com esse cenário, parece que é um déjà vu, né, já que é uma repetição, porque também é ano eleitoral e etc., mas a gente tem aí bastante coisa para ir discutindo, e por isso que eu resolvi fazer novamente, porque eu acho que justamente depois desses 4 anos aí, da existência, né, de um novo governo, né, saindo daquela hegemonia esquerdista, etc., de um novo governo, de uma nova vertente, inclusive a gente tem novas análises para serem feitas, né, novos dados, inclusive, da realidade que a gente já tem, né, que a gente já pode contar com isso, para que a gente possa falar novamente sobre um texto tão atual, que muito embora tenha sido publicado em 1921, ele já tem mais de 100 anos, né, ele já é centenário, mas parece que o Freud está aqui agora descrevendo a realidade em que a gente está inserido, né? Eu costumo falar sobre isso, por exemplo, em relação ao 1984 do George Orwell, né? A Revolução dos Bichos, o que é fascismo, que é um outro livro dele, que são vários textos compilados, né? Todos do George Orwell, que é um autor, para mim, visionário também, tal como Freud, porque a época, por exemplo, eu li George Orwell a primeira vez na adolescência. Eu tinha 13, 14 anos quando eu li 1984, Revolução dos Bichos. E eu, assim, como toda adolescente boboca, né, não entendia muita coisa. Pra mim era um livro utópico, por vezes, né, não era nem distópico, era utópico, que falava de uma realidade que, enfim, que nunca iria acontecer, né? Olha só como é a cabeça de criança, né, de adolescente. E quando eu fui reler agora, há pouquíssimo tempo, né, eu tive uma sensação tão horrível no sentido de que, meu Deus, parece que esse homem tá aqui agora descrevendo exatamente ponto a ponto do que a gente vem passando, do que a gente vem vivendo e do que é a nossa realidade contemporânea, sobretudo num país como o Brasil, ou um país como os Estados Unidos, um país como a França, né? Eu pude, justamente pelo período que morei na França, que morei em Paris, eu pude constatar algumas coisas que, até de maneira assustadora, né, que, enfim, que iam se revelando para mim no dia a dia ali daquele país, né, daquela cidade que é Paris, que nunca iria passar pela minha cabeça, sobretudo pela idealização que a gente faz de determinados lugares, né, determinados que são icônicos, como é Paris, como é a França, né, porque é um país europeu que você tem, sobretudo quando você é do Brasil, né, você tem um outro olhar, um olhar muito idealizado pro melhor, né, e eu pude ver que não é assim que está acontecendo. E eu vou falar sobre isso também, né, nessas discussões que a gente vai travar agora aqui sobre a psicologia das massas, análise do eu. Vou falar também sobre um momento maluco que a gente vem vivendo de pandemia, que muito embora não seja a primeira pandemia do universo, historicamente nós já tivemos, né, enquanto população, enquanto humanidade, nós já tivemos várias outras, inclusive mais, não importantes, mas mais aniquiladoras de alguma maneira, né, mas tem dados desse novo momento pandêmico que são interessantes para a gente discutir justamente com esse texto do Freud. O autoritarismo, né, a irracionalidade, né, quase que uma hipnose coletiva, né, um controle de massas. As pessoas ficam completamente apaixonadas, irracionais, não questionam. E se você questiona, o louco é você.
por querer saber dados de fato concretos e não somente confabulações, elucubrações, né? Você quer saber, então olha, não é simplesmente olhar, acata porque eu tô mandando você acatar, né? Porque eu sou a ciência, em nome da ciência se fez atrocidades, vem se fazendo atrocidades e ninguém questiona coisas basilares, por exemplo. Um dia desse estava entrando na sorveteria aqui em Belém. Não vou falar porque agora isso aqui vai ficar pra internet, não posso mais falar assim, nomes de empresas e tal. Mas estava entrando numa sorveteria que é a minha preferida da vida, né? Eu sou a louca do sorvete, pra quem me conhece, né? Eu sou louca por sorvete. E eu tenho uma sorveteria que é a minha sorveteria do coração. Eu viajo pra todos os lugares do mundo e eu nunca encontro uma sorveteria melhor do que essa, né? É a minha sorveteria de fato. E entrando lá na sorveteria, eu tava sem máscara, porque eu ia tomar sorvete, meu Deus, né? Porque é um ambiente que você tá comendo, você tá, enfim, tá consumindo, e você não come de máscara, você não bebe de máscara. Então, qual é a lógica de eu entrar e lá dentro, quando eu tiver com o sorvete na mão, eu tirar e aí o vírus não me pega mais? Então, não tem assim, logicamente, não tem lógica nisso. E aí eu fui entrando, segurança, coloque a máscara. Eu falei, não, vou tomar sorvete. Ele falou, não, mas você só pode entrar com máscara. Eu falei, vou tomar o sorvete de máscara? Ele disse, vai. Aí eu peguei e entrei sem a máscara, porque eu achei que ele estivesse fazendo graça com a minha cara. Mas pra ele tava fazendo algo muito correto. Eu não vou nem entrar no mérito da questão do tipo, enfim, ele só tá recebendo ordens, ele também, enfim, ele é cobrado por isso. Ok, eu entendo isso. Mas eu tô falando de uma coisa basilar, de questionamento básico, né? Como assim você fala pro cliente, olha, você vai beber, vai tomar um sorvete de máscara, vai... Sabe? Isso não existe. Simplesmente pra você inserir uma ordem arbitrária no final das contas. Então, qual é a lógica em você entrar num estabelecimento de máscara e dentro do estabelecimento, que você já está lá dentro, quando você for consumir o produto, né, a comida, você tira a máscara e tudo bem. Porque aí você está consumindo. Que raios de lógica é essa? Se alguém conseguir me explicar racionalmente isso, eu volto atrás sem nenhum problema. O problema é que até hoje nunca conseguiram me explicar racionalmente isso. Porque não tem explicação lógica, racional. É só patológica. É só apaixonada. Racionalmente não tem. E aí, isso vem se repetindo. E isso vem acontecendo dia após dia, cada vez de maneira mais arbitrária. A gente viu pessoas apanhando. A gente viu pessoas perdendo seus negócios porque não conseguiram sustentar. Porque tiveram que entrar de lockdown. Eu não vou entrar nesses méritos porque eu não sou especialista em saúde pública. Então eu não posso falar. A única coisa que eu posso falar são por questões humanas lógicas. Então, pera lá. Então, o senhor político, né, que manda fechar tudo, não quer saber como as pessoas vão se alimentar, não quer saber como as pessoas vão sobreviver, não quer saber que a luz não parou de ser cobrada, que o aluguel não parou de ser cobrado, não quer saber de nada disso. Ok. Aí o senhor que manda fazer tudo isso, não faz a mesma coisa para a praça de alimentação, no shopping, porque ele precisa captar. Não faz a mesma coisa para os seus funcionários. O senhor continua pedindo comida de aplicativo, não sabe como é que aquele rapaz que vai entregar comida, ele sobrevive, ele vai pra rua, e supostamente não pode ir pra rua, a não ser que seja para levar comida para você no iFood. Qual é a lógica? Não se tem lógica. Não se questiona absolutamente nada disso. Porque, no final das contas, as pessoas foram tomadas por paixões. A ciência foi patologizada. Foi ser entendida a partir de um apaixonamento. Ela foi politizada. Então, se você é de determinado partido, você é negacionista. Se você é do outro... Você perdeu completamente a noção de tudo. Então isso também é um dado interessante para que a gente possa trazer para cá, para ser analisado, para ser discutido, né? Tem exemplos pontuais, vívidos, né?
próximos, inclusive, né, do nosso dia a dia agora, que podem ser trabalhados com alguns conceitos que o Freud vai discutir nesse texto especificamente, em que eu não vou me furtar de discutir com vocês. Então, esse primeiro momento, né, que é o momento do Psicologia das Massas, Análise do Eu, que vai dar o segmento total para os outros textos que eu vou discutir aqui com vocês para formar esse primeiro bloco, né, de curso sobre Freud e cultura, né, parte 1, que é essa aqui, que vai ser, como eu já disse, que vai ser composta por Psicologia das Massas, Análise do Eu, o Futuro de uma Ilusão e o Mal-Estar na Cultura. Nesse primeiro momento, né, dessa parte 1, eu vou iniciar justamente por Psicologia das Massas, Análise do Eu, e trarei tudo isso que eu estou aqui soltando agora, discutindo agora, falando da nossa realidade agora aqui pontual, trarei isso para vocês, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, para que a gente consiga, inclusive, clarificar aí algumas ideias que estão se aproximando, né? Ideias que estão ali se presentificando mais uma vez, para que vocês não possam mais utilizar, no final das contas, o argumento de, eu não sabia, eu fui pego de surpresa, né? Algo novo para mim. Não, isso é algo batido já, né? Só precisa abrir os olhinhos para conseguir enxergar algo que já está posto na realidade, de fato, né? Então, espero que, enfim, a gente tenha aí um primeiro momento muito profícuo de discussões e de embate, né? Eu adoro embate, eu sou conhecida, inclusive, na faculdade, na universidade, por ser uma professora que instiga muito o aluno a pensar livremente, sobretudo. Eu tenho um amor à liberdade descomunal, porque eu não acho que a vida vale a pena sem liberdade, basicamente. E por isso que eu me afasto tanto de binarismos, de polarizações, porque elas são, em sua maioria, burras. Porque elas só percebem um pequeno recorte da realidade. Elas não estão dispostas, basicamente, ao entendimento macro, porque ela só quer aquilo que lhe sirva, que seja aprazível para si, que seja acalentador. Então isso é algo que eu me afasto constantemente, né? Inclusive com saldo aí para desagradar gregos e troianos, né? Eu costumo, inclusive, desagradar a maioria nesse sentido, porque eu não sou gado de ideologia alguma, eu não suporto ideologia, para início de conversa, né? Por isso que o partidarismo, nesse sentido, para mim, ele é insuportável, porque se eu só puder pensar dentro de determinada caixa, eu não sou eu, né? Então, agora, inclusive, trazendo o curso para uma plataforma virtual, eu não estou mais enquadrada em nenhuma instituição específica, então eu não sirvo mais à faculdade que eu dou aula, aqui fora pelo menos, né? Eu não sirvo mais ao Estado, eu não sirvo mais, enfim, eu não sirvo mais a esses encaixotamentos, então eu posso falar livremente daquilo que eu penso. Isso também é um dado maior, assim, pra mim, pra eu trazer isso aqui pra vocês, porque isso é muito caro pra mim. Eu poder ter a liberdade de falar aquilo que eu penso, que eu acredito, e questionar, no final das contas, né? Questionar de fato. Não é só questionar quem eu não gosto, mas questionar absolutamente tudo, inclusive pessoas que eu gosto, situações que eu gosto, ideias que eu gosto, mas questionar, porque eu não sou escrava daquela ideia, eu não sou escrava daquele cidadão, né, daquela cidadã e etc. Então, a internet, nesse sentido, ela possibilita isso, e é isso que eu quero realizar aqui com vocês, que nós possamos questionar, inclusive, as nossas paixões, no final das contas, que nós possamos discutir, inclusive, aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente gosta, mas por vezes pode não ser o correto, e que bom que a gente pode pensar sobre isso de maneira livre. Então, nesse primeiro momento, essa introdução que eu fiz aqui para vocês rapidamente, só para apresentar o que vai ser o curso. E a partir de agora, vou finalizar aqui esse vídeo, porque eu já vou entrar com vocês no texto em si, no primeiro texto dessa trilogia, posso dizer assim, inclusive é uma trilogia cultural do Freud, no primeiro texto que a gente vai abordar justamente
todas essas discussões, que é o Psicologia das Massas na análise do eu. Tudo bem? Até mais.